Caderno de erros. Você sabe o que é? Você sabe em que momento usar e como usar? Olha, essa é uma ferramenta muito útil quando você está em níveis mais avançados de preparação. E eu vou te ensinar sobre isso. Sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 25 anos. Eu já provei mais de 23 mil alunos ao longo dessa jornada. E hoje eu vou te ensinar esse diferencial de estudo, que é você utilizar a metodologia chamada separação por caderno de erros. Em primeiro lugar, eu preciso que vocês entendam que o caderno de erros é uma técnica para você poder identificar pontos a serem melhorados. Nós estamos falando da busca de uma melhoria contínua, os estágios que você tem na evolução dos seus estudos. Estamos falando de um controle de qualidade, para você poder prestar atenção em pontos sensíveis, em pontos que você está errando, em pontos que você tem dificuldade de assimilar ou guardar o conteúdo. Tá? Na verdade, o caderno de erros ele facilita a sua vida nas revisões que você necessariamente vai precisar fazer quando estiver estudando. Mas acontece que o caderno de erros não é para você sair montando no início da sua preparação. Primeiro contato com o conteúdo, primeiro contato com a disciplina, eu estou fazendo aquela primeira leitura, como é que eu vou saber o que é importante? Né? Como o próprio nome diz, o caderno de erros pressupõe uma dificuldade ou um erro. Então, você vai ter que primeiro estudar, depois você vai começar a fazer questões sobre o tema, e aí você vai começar a perceber que naquele ponto você está errando, naquele ponto você está tendo uma dificuldade. Aí você começa, né, a poder selecionar, né, o elemento de fragilidade, né, que por algum motivo você vai precisar revisar e reforçar mais vezes. Né? Quando nós falamos em caderno de erros, na verdade, essa técnica não se limita ao uso de um caderno, muito menos apenas dos seus erros. A ideia é você ter uma seleção de conteúdo sensível para poder agilizar quando você estiver voltando, né, e poder focar exatamente nesses pontos que você tem alguma dificuldade. Então, obviamente, o momento adequado para você usar um caderno de erros é quando você já está no nível mais adiantado. Você já estudou, já fez questões e está vendo que tem coisas que não guardam, não entram, não fixam. O nome originário é de você pegar a coisa que você errou e anotar num caderno. Não é transcrever toda a questão ou ficar copiando a apostila. Estamos falando de você identificar listas, pontos, né? O prazo é 15 dias, né? A lei é ordinária, né? Então, a competência é essa, essa e essa. Então, tem que ser realmente alguma coisa sintetizada no núcleo do que você está errando. Agora, não precisa também ser só o que você está errando. Pode ser um assunto que você até acertou, mas que você percebe que é delicado, é sensível. É possível que no momento futuro você se confunda ou até esqueça. E por conta disso, você inclui no caderno de erros, mesmo que você não errou. Só que eu estou falando caderno, mas é possível você pegar e fazer um caderno de erros anotando, escrevendo o caderno de erros. Mas não é a única forma. Você pode simplesmente fazer o seu caderno de erros digitando. Né? Eu, particularmente, quando estudei para o concurso de auditor da Receita Federal, o meu caderno de erros, e foi nessa época que eu desenvolvi essa técnica, ele era todo feito no Word. Eu digito muito rápido, eu gostava de fazer isso, e eu gostava porque depois eu podia editar, aumentar, imprimir, né, atualizar, então ficava melhor. Eu gostava, né? Estudava com o computador na frente. Tem gente que prefere realmente o caderno. Você também pode utilizar fichas, fichas acartonadas, aquelas fichas assim para você poder fazer. E aí é bacana porque você separa por disciplina, por assunto, e se você quiser atualizar, de repente é só refazer uma ficha, né? As fichas também podem ser utilizadas, né, como flashcards, que é quando você coloca, né, pequenas fichas, você coloca o tema, uma pergunta, e no verso a resposta. Isso daí leva a um chamado estudo ativo, em que provoca em você a necessidade da lembrança para poder fazer isso. Então, eu estou misturando aqui flashcard com caderno de erros. Mas o caderno de erros ainda é muito mais flexível. Porque pode ser o caderno, pode ser o Word, e eu também fazia caderno de erros através de marcações.
Como assim marcações? Então, na minha apostila, no meu livro, no meu caderno de questões, listas de questões, ou mesmo nas provas simuladas que eu fazia, quando eu errava ou achava alguma coisa importante, né, eu fazia a marcação, ou com a caneta sublinhando, ou com o marca-texto, né? Ou então, às vezes, desenhando estrelinha, pontinho, bolinha, cruzinha, caveirinha. Eu desenhava caveirinhas, sabe aquele símbolo do pirata, assim, de perigo, veneno? Eu gostava de fazer isso. Era uma forma também de me distrair. E aí, quando eu voltava revisando esse conteúdo, eu tinha marcações no material. Ó, do tipo, aqui é importante, aqui é importante. Eu olhava a página e já sabia, ó, tem 3 caveirinhas aqui. Né? Às vezes tinha páginas que não tinha caveirinha nenhuma. Na minha revisão, mega revisão, eu nem olhava aquela página. Né? Eu ia direto na caveirinha. Ó, cuidado, esse prazo, isso, aquilo ali. Dava para revisar toda a matéria rapidamente só no ponto sensível, no ponto delicado. Não necessariamente algo que eu errei. Tá? Então, nós falamos hoje aqui sobre uma técnica que agiliza as suas revisões, identificando para você os seus pontos sensíveis, frágeis ou erros que você cometeu. Ele deve ser utilizado a partir de uma certa amadurecimento do conteúdo que você tiver, para você poder realmente pensar o que é relevante para colocar no seu caderno de erros, que pode ser num caderno, pode ser num editor de texto, ou pode ser simples marcações, tá? Quero dizer para vocês que essa é uma das técnicas que eu vou ensinar para vocês na nossa imersão Aprovado Caixa Econômica e INSS. Você pensa que sabia estudar, mas durante o tempo da escola e da faculdade, você nunca teve alguém que ensinasse você a estudar. E eu vou ensinar você, como ensinei a mais de 23 mil dos meus alunos aprovados nos mais diversos concursos públicos, ok? Então, aproveita e se inscreve gratuitamente. Serão 4 dias de evento em que eu vou ensinar o método MVT que eu utilizo para aprovar alunos e que vai fazer com que você chegue no top 5% dos candidatos aprovados em concursos públicos, ok? Se inscreve, é gratuito no evento e, ó, se esse conteúdo aqui desse vídeo foi legal para você, então deixa um like para mim, deixa uma curtida, deixa o seu comentário aqui também e se inscreve no canal para você poder ter outros assuntos aqui, ok? Grande abraço para vocês aí e até